Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje com um convidado especial aqui no Papo com a Empresa. Eu trouxe o Pedro Alvarenga, diretor de RI da CSU, que acabou de divulgar um resultado excepcional, excelente, uma evolução muito boa dos números. E aí, tranquilidade agora pós-término de temporada, né, Pedro? É isso. Seja bem-vindo ao canal. Vamos bater um papo aí sobre CSU. Por favor, se apresenta para quem não te conhece ainda. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rico. Prazer enorme estar aqui presente hoje, falar um pouquinho não só de resultados, mas falar um pouquinho, né, de tudo que a companhia vem construindo aí nos últimos anos, falar um pouquinho também de futuro. É sempre importante ter esse espaço aí com vocês. Mas primeiro, só me apresentando, eu estou na companhia há pouco mais de um ano, né, sou o diretor de RI da empresa. Tive com uma missão bacana aí de fomentar, né, essa maior proximidade da empresa com o mercado de capitais. Antes daqui, eu era o diretor de RI M&A da Bimob, né, liderei lá o processo de abertura de capital e algumas aquisições lá importantes que a gente fez. Já fui diretor financeiro, né, da Brasil Brokers, atualmente Nexp. Sempre atuando em carreira na área financeira, então acho que vai ser um pouquinho do meu track record. E conta um pouquinho para o pessoal, afinal de contas, né, que eu acho que CSU todo mundo acaba utilizando, né, e talvez não conheçam a marca, mas conta um pouquinho antes, o que faz um diretor de RI, no fim das contas ali, qual que é a principal atividade do dia a dia de um RI? Pô, excelente pergunta, Henrico. Bom, eu diria que a área de RI ela tem um papel fundamental, né, no dia a dia da companhia, que é de fato trazer, né, essa proximidade com potenciais investidores, agentes financeiros, né, e demais agentes aí de mercado que de fato desejam de alguma forma se tornar acionistas, né, da companhia, credores, entre outras finalidades. Então a gente tem um papel muito relevante no sentido de auxiliar a empresa, né, na definição da melhor estrutura de capital, qual vai ser a melhor disponibilidade entre capital próprio e de terceiros, e viabilizar, né, que essa gestão da estrutura de capital aconteça a partir, né, dessa aproximação com o mercado, desde os bancos, casas, né, de análise, entre outros agentes aí da indústria. Então a gente primeiro tem esse desafio, né, de olhar para o todo, como é que está a performance da companhia, sinalizar tendências da indústria, entender como é que a nossa estrutura está adequada ou não naquele momento, e a partir dali gerenciar esse relacionamento com todos os elos, né, da indústria financeira, para que a empresa tenha sempre acesso a capital para viabilizar boa parte dos seus projetos. Então, esse acaba sendo o nosso principal papel, óbvio, além de atender CVM, Bolsa, entre outros órgãos reguladores aí do mercado. Bem bacana, bastante trabalho, né, pessoal? Pedro, conta pra gente um pouquinho do que faz CSU. Eu, no chapéu de analista, né, a gente vê que o investidor ele comete alguns erros, né? E um deles, às vezes, é o viés de achar que conhece uma empresa, né? Então ele fala assim, essa empresa aqui eu conheço, Petrobras, eu vou investir porque é a Petrobras, não tem muito problema. E acaba esquecendo, né, alguns nomes, e eu acho que a CSU acaba entrando nessa conta ali do investidor, e a gente como analista, né, como recomendação de carteiras, etc., a gente está sempre buscando o que o mercado ainda não viu ou não está vendo. Então conta um pouquinho aí para o pessoal o que é a CSU. Excelente. Bom, CSU, para quem não conhece, é uma empresa que já está no mercado há mais de 30 anos, tá? Foi uma empresa que teve um papel realmente relevante, né, na transformação da indústria de cartão de crédito aqui no Brasil. A CSU ela foi a primeira processadora independente de cartões num período onde basicamente ou você era um grande banco e aí sim você podia emitir cartões, você tinha infraestrutura tecnológica, você tinha acesso a dados, você tinha toda essa gestão, né, das regras de funcionamento de Banco Central, CIP, bandeiras, né, de forma sistêmica, e a CSU se propôs a democratizar esse acesso para toda e qualquer companhia que quisesse, né, passar a atuar nesse mercado e ter novas avenidas de crescimento disponíveis através do uso do cartão. Então a CSU ela é responsável por gerenciar toda essa infraestrutura tecnológica, toda a infraestrutura que permeia também as atividades operacionais que derivam, né, desse ecossistema de cartões, apoiando o cliente, né, para lançar suas operações muito rapidamente, sem necessidade de grandes investimentos, sem necessidade de montar times especializados. A gente garante ponta a ponta cada uma dessas etapas. Esse foi o nosso DNA original, é como a gente nasceu, né, uma empresa que sempre se propôs a ser disruptiva nesse mercado. Foi a primeira processadora, foi a primeira a processar várias bandeiras dentro da mesma plataforma, foi a primeira a processar um cartão dentro de uma wallet, mas a gente entendeu que não dava para parar aqui, né? Então, hoje a gente se posiciona como uma empresa de infraestrutura tecnológica, sim, para serviços financeiros como um todo, né?
Então, não só o cartão, mas todo o ecossistema de pagamentos, então desde Pix, criptomoedas, tudo isso faz parte do nosso core, né, desse núcleo sistêmico, né, de pagamentos. A gente entra também no mundo de banking, né, oferecendo toda a infraestrutura tecnológica para quem quer se tornar um banco digital, né, de novo, sem ter que montar do zero essas estruturas. Então a gente garante isso, né, para cada uma das empresas. A gente constrói marketplaces que normalmente são embarcados a essas estruturas de banco. É muito comum hoje você entrar numa conta digital e você conseguir fazer todo o transacional ali. Então, a gente garante ponta a ponta toda a infraestrutura tecnológica para qualquer tipo de serviço financeiro que alguma empresa queira oferecer para o seu consumidor final. Da mesma forma, a gente ajuda o cliente a operar, né? Então, a gente atua também em duas grandes frentes, que a gente chama, né, dentro de um chapéu de Digital Experience, onde desde o atendimento totalmente digital, né, utilizando autoatendimento, robotização, isso tudo faz parte do nosso portfólio. Da mesma forma, o que a gente chama de hiperautomação de processos, tirando todo o atrito lá dos serviços financeiros, naquilo que é uma atividade que a gente não enxerga no dia a dia, que são as atividades de análise de fraude, análise de dados, então toda essa parte, né, que a gente chama de os bastidores, a cozinha de uma instituição financeira, a gente entra com muita tecnologia para garantir o ecossistema ponta a ponta. Então, acho que, em resumo, a gente sempre vai ser uma empresa de infraestrutura tecnológica para serviços financeiros que ajuda o cliente a operar, sempre uma lógica de white label, então quem aparece é a marca do nosso cliente, por isso as empresas não sabem toda a mágica, né, que a gente está fazendo por trás quando eles estão usando serviços financeiros, garantindo esse funcionamento ponta a ponta dentro de um ciclo de vida de um cliente que tem relacionamento com qualquer tipo de instituição. Outro dia eu estava discutindo com um cliente que me perguntou, né, um pouquinho do modelo de negócio, SU, que fazia, né? Não dessa forma brilhante, eu expliquei para ele, ele falou assim, então Henrique, você está me falando assim, eles são o capitão do navio e alguém botou um nome ali. Então é mais ou menos isso, né? Vocês vão conduzindo ali sistemas complexos. Aliás, acompanhamos aqui o resultado de vocês, parabéns pelo resultado e obrigado mais uma vez por ter um tempinho aqui de vir falar com a gente. A gente vê uma evolução bem significativa ali e alguns pontos que talvez para resultados futuros ainda são talvez melhores ainda do que os atuais ali. Eu acho que tem uma evolução que a gente acompanha da companhia. Eu queria que você comentasse um pouquinho ali como vocês internamente encararam isso, divide um pouquinho com a gente aqui os pontos que vocês estão bastante satisfeitos e alguns ainda que você enxerga ali como potencial melhoria para frente. Perfeito. Antes de falar propriamente do resultado, tá, Henrique, é muito importante que todo mundo entenda o nosso modelo de negócios, né? Então, como eu disse, a gente é uma empresa de infraestrutura tecnológica. Então, o que eu garanto para o meu cliente é todo esse ecossistema para que ele possa operar lá na ponta do dia a dia. Então, eu cobro pela disponibilidade do sistema, pela velocidade de processamento, eu cobro pela garantia, né, de proteção contra toda a parte de riscos de fraude, riscos cibernéticos. Então, é aqui que eu entro, né, atuando. Então, a gente acaba tendo um modelo de receita muito previsível, né? Quando o cliente ele me contrata, a gente define junto com o cliente quanto de infraestrutura ele vai precisar, né, de tecnologia. Então, aquele cliente ele vai ter uma estratégia, eu vou buscar 1 milhão de usuários, eu vou disponibilizar cartões, eu vou disponibilizar contas digitais, eu quero oferecer crédito para esse cliente ou não quero. Tudo isso vai definir, né, as volumetrias. Uma vez que essas volumetrias elas são estimadas, eu entro com um preço em cima dessas volumetrias já pré-estabelecidas. E aí, obviamente, se essa volumetria for maior ou menor, isso aqui tem algum tipo de flutuação, mas em geral é muito previsível, né? Então, eu diria que essa é uma natureza super importante do mercado compreender, porque isso também acaba mostrando um pouco do nosso comportamento, né, ao longo da nossa jornada histórica, né? Então, do ponto de vista de receita, é uma companhia que tem uma previsibilidade bastante alta, mas tem um segundo benefício desse tipo de modelo, que é justamente a escalabilidade. Toda vez que eu adiciono um cliente novo, essa infraestrutura ela já está pré-instalada e eu basicamente vou adicionando receita em cima de um custo que já está praticamente definido, né? E isso acho que acaba sendo a grande tônica dos últimos resultados ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? A companhia ela vem há 4, 5 anos entregando recordes de resultados em comparação com o ano exatamente anterior, né? E esse trimestre não foi diferente, né?
a gente viu novamente a companhia tendo evoluções importantes nas suas verticais de negócio, em termos de crescimento, de volume, né, de crescimento de receita e, consequentemente, as demais métricas financeiras acabam se beneficiando. Tá? Então, esse foi um trimestre onde a gente entregou quase 130 milhões, né, de receita, um EBITDA, de novo, recorde, né, em relação ao ano anterior, foram mais de 43 milhões, né, de EBITDA, um lucro líquido bastante expressivo, foi mais de 20 milhões, né, de resultado. E o mais incrível, todas as margens que eu comentei crescendo materialmente. Então, é uma companhia que já está rodando entre 32%, 33%, 34% ali de margem de EBITDA, seu lucro líquido na casa dos 15%. Né? Todos esses indicadores que eu comentei, se você voltar no tempo 3 anos atrás, eles eram metade disso. Né? Então, a companhia ela dobrou a sua performance num curtíssimo espaço de tempo. O que eu acho que é super legal de comentar em termos de destaques desse resultado? Né? A nossa unidade de negócios de infraestrutura para serviços financeiros, ela vai muito bem, né? Reiteradamente. Então, ao longo desses últimos 4 anos, ela está crescendo 2 dígitos, repetidamente. Esse semestre foi 10% de crescimento na receita dessa unidade. Quando você olha para os indicadores operacionais, esse crescimento ele ainda é maior, né? Ele chega a oscilar entre 15% a 20%. E aí você me pergunta, poxa, mas por que o operacional cresce 15% e 20% e a receita cresce 10%? Porque basicamente tudo se tornou digital, né? Quando a gente pensa no ecossistema anterior de cartões, antes era cartões plásticos, hoje a gente está falando de wallets, cartões virtuais, cartões digitais. Então, naturalmente, eu trago para o meu cliente mais eficiência, o produto fica mais barato para ele, então tem um efeito preço. Mesmo assim, a nossa receita cresceu mais de 10%. Então, isso mostra a força, a pujança dessa vertical, que todo dia se torna mais relevante no nosso resultado. Estamos falando de 65% da receita vem desse segmento de infraestrutura para serviços financeiros. Do outro lado, que também é super importante o mercado compreender, é a parte de operações, né, que é a CSU DX. Tá? Ali é uma operação que essa conversão, né, para o mundo digital ela é muito mais acentuada. Acho que a maior analogia que o mercado pode acompanhar é tudo que está acontecendo com o ChatGPT. Né? Toda a inovação que vem trazida em relação a atendimento, novas ferramentas de linguagem, como os canais digitais vão ser estruturados daqui para frente. Então, isso acaba sendo muito visceral, né, no nosso resultado. Então, é uma unidade de negócios que todo ano a gente cresce o volume de interações com os usuários finais, todo ano a gente sobe a barra de qualidade, então os SLAs cada vez mais eficientes, mas em contrapartida, como é um produto que era analógico, ele passou a ser digital, ele é muito mais barato do que há alguns anos atrás. Então, quem olhar o nosso resultado friamente não vai entender, né? Porque a receita ali ela não evoluiu, né, esse ano, mas quando você olhar para o indicador de rentabilidade dessa unidade de negócios, aí vai dar para entender bem o que a gente está falando. Nosso lucro bruto ele cresce, né, reiteradamente, mesmo no cenário onde você está trocando uma receita mais cara por uma receita mais barata, o que de certa forma fez até a minha receita cair, mas eu estou entregando muito mais resultado. Então, só para vocês terem uma métrica, o meu lucro bruto dessa unidade de negócios, ele mais que dobrou, né, no intervalo de 3, 4 anos, mesmo em um cenário onde a receita andou pouco. Né? Então, a consequência é aquela que eu falei, né? O efeito alavancagem operacional, ele é muito importante, né, na compreensão desse resultado, porque é uma empresa que cresce reloginho, todo ano a gente cresce, ela cresce num ritmo diferente para cada unidade de negócios, mas no combinado a gente continua crescendo de forma repetida, só que quando você olha para as linhas de baixo, esse crescimento ele é exponencial. Né? A gente mais que dobrou o lucro líquido da companhia, a gente mais que, né, dobrou o EBITDA, a gente dobrou o lucro bruto em um intervalo muito curto de tempo. E aí eu acho que a grande consequência final é que a empresa ela chega num momento, né, a partir desse ano, onde a gente está com não só o melhor resultado do ponto de vista de lucratividade, mas se você olhar pelo ponto de vista de caixa, a mesma coisa acaba se refletindo. Então a empresa ela está gerando muito, muito caixa, né? A nossa geração operacional mais que dobrou também nesse intervalo. A gente não tem nenhum tipo de descolamento entre caixa e resultado, isso é muito positivo. Infelizmente a gente vê empresas que têm uma assimetria muito grande, a empresa gerou lucro, mas queimou caixa. Como é que isso pode acontecer? E aí tem muito a ver com os ciclos dos negócios, nosso ciclo de negócio é muito positivo para a gente.
Então, a nossa geração de caixa ela foi até melhor do que o próprio lucro, por uma questão temporal. Isso se normaliza, né, ao longo do tempo. O que fez com que a empresa alavancasse muito os seus investimentos em tecnologia, né? A gente acelerou bastante CAPEX nesses últimos 3 anos para criar um novo ciclo de expansão da empresa, né? Então, a gente está com um portfólio novo, com o nosso melhor resultado, com a nossa melhor geração de caixa, acumulando caixa repetidamente, aumentando o investimento. Mesmo assim, eu hoje não tenho nenhum tipo de alavancagem financeira, né? A gente quitou os passivos que a gente tinha com bancos e demais instituições financeiras, então hoje a minha alavancagem é 0. E a gente tem conseguido distribuir uma ótima quantia, né, de dividendos, de juros sobre capital próprio para os nossos investidores. Estamos falando de um payout da ordem de 50%. Né? Então, isso mostra a força, né, financeira que essa companhia detém para criar esse novo ciclo de expansão que a gente imagina que virá a partir de agora. Excelente comentário, Pedro. Quão importante é isso, né, num cenário econômico ainda desafiador, né? O mercado contrata redução de juros, mas a gente sabe que caixa acaba sendo rei e essa melhora de margem justamente nos chama a atenção. No ponto de receita, né, e só para a gente não estender tanto o papo, aliás, parabéns pelo evento lá na Febraban, pude estar presente e ver, né, o quanto que tem de evolução e o quanto vocês já estão vendo no meio de pagamentos, mas acho que isso é assunto para outros bate-papos. Queria voltar nessa parte de receita, estou vendo vocês ali viajando para os Estados Unidos, comentando de internacionalização, aumento ali de um potencial fonte de receita. Como é que está essa visão ali de expansão da companhia nesse sentido? E aquela parte de escala de margens, você consegue utilizar isso daqui ou também é um novo investimento ali nessa parte, se for a estratégia da companhia, que você puder nos comentar aí? Com certeza. Bom, começando pela primeira pergunta, né, assim, a gente há exatos 4 anos, né, mudou bastante a direção em relação à quantidade de serviços que a gente oferece, né, para o mercado brasileiro, né? Como eu falei, a gente nasceu basicamente operando cartões, a parte de fidelidade, que é muito atrelado ao mundo de cartões, a parte de atendimento, mesma coisa, né? Esse triângulo, ele basicamente atua, né, de forma muito sinérgica, né, no conceito de full service. E o que a gente fez foi criar um core, né, um core sistêmico, que a gente chama de CSU Switcher, que permite eu ir acoplando várias outras plataformas, vários outros serviços, né? Toda a arquitetura foi desenhada para ser feita modularizada, que a gente chama de microserviços. Então, rapidamente eu vou plugando, né, as novidades que vão acontecendo dentro da nossa indústria e por isso a gente hoje consegue atuar em todas aquelas frentes que eu comentei no início da explanação. Bacana. Mas teve um detalhe que foi talvez um grande divisor de águas, né, nessa história. A gente, quando fez esse movimento, a gente já imaginava, né, que num curto espaço de tempo, todas as soluções financeiras elas caminhariam para um universo que a gente chama de cross-border. Ou seja, uma modalidade de pagamento, uma bandeira, uma moeda que eu utilizo aqui no Brasil, ela naturalmente ela passaria a ser aceitada em outras, né, em outras geografias, e com uma ressalva, tudo integrado, instantâneo, né, e sem grandes custos embutidos dentro desse fluxo. Então, acho que foi um grande divisor de águas nessa construção, porque todo o desenho dessa arquitetura foi feito para essa fase que a gente entra agora, né? Não só de ter a plataforma mais completa para o Brasil, né, com essa atuação full service, mas também com essa mesma capacidade de levar essa tecnologia para outros lugares. Finalzinho do ano passado, então a gente começa de fato essa jornada de internacionalização da companhia. A gente abriu um escritório nos Estados Unidos, em Miami, justamente num movimento de atender vários dos nossos clientes daqui que já têm algum tipo de operação lá ou que desejam iniciar nessas atividades nos Estados Unidos. Esse era um endereço que, em 100% das vezes, era demandado pelo tanto prospects quanto clientes atuais da base, porque, é óbvio, é um mercado muito pujante, tem uma indústria em ascensão e que vai passar por uma transição tecnológica, essa é uma ressalva importante, assim como o Brasil viveu ao longo desses últimos anos, né? O Brasil, nesse aspecto,
está alguns passos à frente do que outras economias, como é o caso da economia americana, né, quando a gente fala da indústria de serviços financeiros. Então, a gente fez esse movimento, desenhou toda essa arquitetura para atender mais de uma geografia, e a gente agora entra nessa jornada, né, de internacionalização de fato, a partir do momento que a gente constituiu, né, a nossa unidade de negócio lá, trouxemos um diretor de produtos que está basicamente olhando todas essas integrações, já montamos um time pequenininho comercial para agora começar essa atividade, né, de forma mais estruturada lá nos Estados Unidos também. A gente está muito no início da jornada, tá, Henrique? Eu sempre gosto de enfatizar isso, né, para quem acompanha a gente, porque eu acho que é importante que todo mundo tenha ciência de que hoje isso contribui nada, né, no meu resultado, mas que tem um potencial grande, né, se as nossas premissas, né, de que é um mercado que, além de ser grande, é um mercado que é bastante regional, o que traz a oportunidade, né, de você rapidamente fazer parcerias, né, com outras empresas que estão lá, ou você rapidamente entrar em algumas geografias específicas. Então a gente está olhando com muitos bons olhos as oportunidades que tem nesse mercado e a gente vai gradativamente atualizar o mercado sobre essa evolução, mas a gente tem o sentimento de que não só o Brasil, né, vai ser um grande catalisador de crescimento para a companhia, como sempre foi, mas também essa operação lá fora se torna bastante relevante ao longo do tempo. Hoje, bem devagarinho, passo a passo, a gente não quer cometer nenhuma loucura nesses movimentos. Acho que a empresa, até pelo nível de resultados que a gente apresentou ao longo desses 30 anos, né, de existência da companhia, mostra que a gente vai passo a passo, né, a gente não segue muito, né, essa lógica de várias empresas de tecnologia que é queima a caixa e quem sabe um dia pode ser que eu gere. Não, a gente sempre respeita muito a nossa estrutura de capital e é isso que a gente vai fazer, mas o sentimento é de que tem bastante espaço para a gente capturar espaço no mercado que é muito grande. Perfeito. Obrigado, Pedro. Te agradeço pelo tempo. Parabéns aí pela CSU, Projetos e Resultados. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pedro, obrigado mais uma vez. Que é isso, Henrique. Eu que agradeço pela disponibilidade de todos. Queria só deixar o convite aí de quem tiver mais curiosidade de saber mais sobre o case, entra no nosso site de RI, acompanha aí as nossas divulgações de resultados e tendo dúvida adicional, é só entrar em contato com o nosso time. Show. Valeu, galera. Até o próximo conteúdo.